preparou um banquete aí, de boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, eu creio. Eita glória, o pacote é completo, né? Eita glória. Então vamos estender as mãos para o homem de Deus orar, abençoar ele. Deus, nós abençoamos, meu Deus, através da tua rica e gloriosa palavra. Venha usar, meu Deus, o teu servo, em nome de Jesus, que nós venhamos ser abençoados e edificados pela tua poderosa, santa e macrosanta palavra. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém. Ei, quem é que está com as canelas pegando fogo aí? Eita Jesus, eu estou com meus pés aqui queimando, as mãos ardendo. Olha a cor das minhas mãos aqui, fogo puro, fogo puro. Irmãos, vamos lá. A palavra de hoje é uma ação, é bíblico isso. Eu queria que o irmão colocasse lá em Gênesis, capítulo 33, não, Êxodo 33, verso 12. Começar lá por Moisés. Êxodo 33, verso 12. Amém? Moisés roga o quê? A Deus a sua presença. A presença de Deus. Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos seus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for comigo, não vos faça subir daqui. Amém? Pode sentar. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Moisés, todo mundo sabe que Moisés foi um dos grandes profetas que teve a maior intimidade com Deus. Moisés foi escolhido por Deus, assim como foi Abraão, né? Quando Abraão foi escolhido, voltar um pouquinho atrás, quando Abraão foi escolhido pelo Senhor, o Senhor lhe disse: eu te farei pai de nações. Abraão é conhecido como pai da fé. Abraão foi escolhido para ser aquela pessoa que iria gerar as grandes tribos e os grandes herdeiros do povo hebreu. Abraão chega para o Senhor e diz: como, Senhor, que eu irei, dentro da minha idade, ainda Sara, minha esposa, já de idade, como que nós iremos procriar? Como que eu irei gerar uma semente? O Senhor diz para ele, encontra-se com ele e diz: Abraão, estás vendo as estrelas do céu? Olha para o céu. Eu te farei pai de nações. Eu farei a tua descendência fluir sobre a face da terra. Mas é difícil para Abraão também
eu voltei um pouquinho antes aqui em Gênesis, porque mesmo Abraão sendo o pai da fé, ele ficou temeroso, não incrédulo, mas temeroso, e perguntou ao Senhor: Senhor, como isso irá acontecer? Ele já tinha avançada idade, e ele ainda era Abrão, não era Abraão, e Sara não era Sara, era Saraí. E ele disse: Senhor, o meu herdeiro será o filho do meu mordomo, porque é o único que vai nascer na minha casa. E o nosso Senhor, nosso Deus, tem o tempo dele. E às vezes nós duvidamos por que as coisas não acontecem no nosso tempo, que é o Cronos, e o tempo de Deus é Kairos. Sara também duvida do poder de Deus. Ela pega Agar e coloca ela para procriar como sua serva egípcia, para procriar, para ter um filho, para garantir a semente de Abraão. Ela fez errado? Não. Aos olhos dela, naquele momento, aos olhos naturais, qualquer um diria: o meu marido, ele ainda pode tentar ter um filho, e eu queria que ele prosperasse, fosse a geração futura de Abraão. Só que ela não, quando a gente não consulta a Deus e não acredita no tempo dele, não acredita no nosso jejum e na nossa oração de joelho, que Deus nos revela no oculto e no escondido o que ele vai fazer. E os profetas, eles têm esse grande desafio de ouvir a palavra de Deus, de confiar no que Deus está dizendo, embora todo mundo esteja vendo o impossível acontecer. E Abraão vai e aceita, mesmo a contragosto, o conselho, a orientação de Sara. E deita com Agar e nasce Ismael. O que é que acontece? Deus é tão misericordioso que Abraão era abençoado. E ali todas as suas gerações também seriam abençoadas, como Ismael foi. Abraão fica extasiado quando Sara recebe a orientação de Deus, que ela já é Sara, e diz: tira esta mulher da tua casa e bota ela para fora com um menino. Imagina a situação: no meio do deserto, Abraão abastado, tendo um filho com a egípcia, uma escrava, uma serva, sangue do sangue dele, e a mulher diz assim: Abraão, tu tem que botar eles para fora, porque foi Deus que mandou. Deus mandou e Abraão cumpriu. Naquele momento, Ismael e Agar estavam saindo. Aí dá até um culto só de falar de Agar e Ismael. Mas vamos abreviar. A fé, a presença, o que é que nós estamos falando? A presença de Deus. A partir do momento em que Abraão e Sara, não mais Abrão e Saraí, aceitam e entendem e recebem ao meio-dia a presença do Senhor,
que diz que vocês terão um filho, até Sara diz assim: como eu na minha longevidade irei ter um filho? Mas nada é impossível para Deus. Para os olhos naturais era impossível. A presença de Deus foi tão grande que eles tomaram esta grande decisão. E aí Deus abençoa Sara e Abraão com Isaac. Até aí está se cumprindo a palavra de Deus, pela presença de Deus, como Moisés disse aqui: Senhor, se tu estiveres comigo, eu irei. Se tu não estiveres comigo, eu não irei. O tema da palavra de hoje é a presença de Deus. Passado tudo isso, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Isaac, o filho da promessa. Isaac tem uma história na minha vida também, parecido com Abraão, né? Porque Deus diz: Isaac é filho da promessa, Ismael não é filho da promessa. Tudo que você tem, imagina, você com quase 100 anos de idade, passou a vida inteira sendo próspero. Deus disse: vou te fazer pai de nações e vou te dar um filho. Você tem um único filho. Quem é pai e mãe aqui, levante a mão. E Deus diz assim: eu quero que você traga o seu filho para mim em sacrifício. Para qualquer um de nós aqui ter um filho doente e levar ele para o hospital já é uma tortura. Meu filho está com febre, é uma tortura. Meu filho está gripado, é uma tortura. Agora imagina Abraão chegar, Deus chegar para ele e dizer assim: eu quero Isaac, o filho da promessa, por sacrifício. E assim Abraão fez. Montou o jumentinho, botou a lenha, pegou 2 servos, subiu para o Monte Moriá, e o menino na frente, e Abraão atrás. E o menino na frente, e Abraão atrás. Chegou no pé do monte, diz o seguinte para os: fiquem aí, eu e o menino subiremos para o monte. Isaac pergunta: papai, e cadê o cordeiro? Porque naquele tempo o costume era sacrificar o cordeiro. O cordeiro, Deus proverá. A presença de Deus na vida de Abraão, pela retidão, pela santidade, pela devoção, pelo respeito, pela integridade. E aí subiram ao monte, monta-se o altar com as pedras, pega a lenha, bota a lenha, pega o menino, amarra o menino, pega a faca, levanta a faca. Na hora do sacrifício, o anjo disse: Abraão. Deus quer muitas vezes saber se nós somos realmente fiéis a Ele, porque nós pedimos, e na hora dele provar nossa fidelidade, nós fraquejamos. Nós fraquejamos porque nós somos o nosso coração, não somos o coração de Deus. Porque o que Deus promete, Ele cumpre. Não importa as guerras, as tempestades, não importa, Ele cumpre. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir no tempo dEle. E Abraão olha para o lado, lá está o cordeiro.
O que foi que Abraão profetizou atrás, quando Isaac perguntou: papai, cadê o cordeiro? Deus proverá. Senhor, cadê a minha situação financeira, meu emprego? Deus proverá. Senhor, cadê a minha saúde? Deus proverá. Cadê a cura? Deus proverá. E confia no teu Senhor. Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquele que você olha para o vento, para um lado, para o outro, de onde é que vem o vento? Ele vem de cima, vem de baixo, vem do lado, vem da esquerda, vem da direita. Ele manda o vento parar. Ele diz: vento, tu é vento até enquanto eu quero. Tu é tempestade até enquanto eu quero. Mar, tu é mar até enquanto eu quero. Porque fui eu que te dei os limites da face da terra. Mar, tu só vem até aqui, porque daqui para trás tu volta, porque eu sou Deus. Fui eu que criei o céu e a terra e dou limites a tudo na face da terra. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, assim como o Senhor deu a provisão a Abraão naquele dia, dê a provisão à tua igreja, Pai. Deus proverá no tempo dele. Eu não sei o que é que você está pedindo, eu não sei o que você está almejando, eu não sei o que é que você está clamando ao Senhor, mas não desista. Clame, peça, se humilhe. Agora faça que nem Abraão, esteja em santidade. Nós temos que estar em santidade. Nós temos que estar em santidade com o Senhor, para que Ele venha a conduzir a nossa vida também em retidão. Todo crente é perseguido. Jesus Cristo foi perseguido. Eu venci o mundo. Ele disse. E nós também vamos vencer. Porque nós acreditamos no Todo-Poderoso. E quando nós saímos, o tema é presença do Senhor. Não é isso? Aí vamos lá para Êxodos. Aí tem Moisés. Para que vida de maior presença no Senhor do que Moisés? Moisés foi concebido numa época em que o faraó tinha uma ordenança na época de matar todas as crianças do sexo masculino. Por quê? O faraó olhava aquele povo de Deus crescendo que nem formiga, procriando, crescendo, trabalhando, produzindo, e o faraó ficou com toda a fortuna que ele tinha, com medo, com inveja. Que povo é esse? Que povo é esse que está passando fome, está trabalhando, está sendo escravo, está literalmente, né? Porque ele não estava, mas ele pensava, está embaixo dos meus pés. Mal sabia faraó que era ele que estava embaixo dos pés do Senhor. E aí Deus disse assim: 400 anos de escravidão. 400 anos, irmãos. 400 anos seguindo, sendo escravo de um povo egípcio que acreditava em outros deuses, acreditavam em estátuas, Deus do sol, Deus da lua, Deus da terra, Deus disso, Deus daquilo, prosperando às custas da escravidão do povo de Deus. Aí Deus é tão maravilhoso que Ele vai lá e diz assim: eu vou levantar no meio deste povo
um escolhido meu, Moisés. Aí nasce o menino, olha o sobrenatural, no meio de uma lei em que todos os meninos que têm que ser mortos. As mulheres poderiam viver, mas os homens teriam que ser mortos. Aí o anjo vai lá, na hora que Joquebede está tendo a luz, com as parteiras. Aí o anjo vai lá e quebranta o coração das parteiras, e as parteiras não dizem nada, e Moisés fica. Fica uns dias, fica 2 dias, 3 dias, fica 1 mês, fica 2 meses, e o menino chora, e Joquebede fica escondendo o menino dentro de casa. Imagine a situação. Eu estou me vendo no cenário. Ninguém pode saber. Sabe que nasceu e perguntam: e o que é que eu digo? É homem, é mulher? O que é? Se for homem vão querer matar meu filho. Se for mulher eu vou ter que mostrar. Esconde o menino para o menino chorar. Já nasceu ou não nasceu? Esconde a barriga, cadê a barriga? Imagine o desespero desta mãe, entendo que escondeu o próprio filho. Mas aquele filho era escolhido por Deus. Desde o ventre da mãe dele, ele já era escolhido. Ele já tinha a presença de Deus para ser aquela pessoa que tivesse intimidade, face a face com o Senhor. Joquebede vai, coloca, olha as coisas de Deus. Bota o menino dentro de um Moisés, né? Que o nome é em homenagem a ele. Bota o menino dentro de um cestinho, untado com barro e palha, e bota no rio. Quem está tomando banho no rio? A filha do faraó. Quem queria ter filho e não podia. Pega o menino, leva para o palácio. Olha as coisas de Deus como são. Bota o menino no palácio. Como é que eu vou amamentar? Não, teve uma senhora bem acolá na aldeia que teve um filho. Ei, chama ela para vir amamentar o meu filho. Joquebede. Olha aí, olha Deus trabalhando, a presença de Deus. A presença de Deus. E Moisés foi criado dentro do palácio, com toda a regalia, conhecendo tudo. A gente diz assim: quando a gente vai guerrear com o inimigo, a gente tem que conhecer o inimigo, as fraquezas do inimigo. E Deus botou Moisés dentro do palácio, porque Faraó era o inimigo. Ele foi criado dentro do palácio, conhecendo as fraquezas do Faraó, a arrogância do Faraó, a prepotência do Faraó. Chega um momento em que Deus chega um particular para Moisés e disse assim: ei, está na hora de você sair do palácio, e tem 400 anos aí de escravidão. Tu é meu servo, tu é meu filho, tu é hebreu. Eu te dei toda a sabedoria dentro do palácio, todo conhecimento, para que você venha a libertar o meu povo, tirar meu povo do Egito. E aí Moisés disse: Senhor, como é que eu vou fazer isso? A minha presença está contigo. A minha presença está contigo. E vai, Moisés chega para o faraó, Ramsés, né? Ramsés, até o nome, Ramsés, nome de cachorro. Ramsés, Raf, né? Faraó, meu Deus, mandou lhe dar um recado. Quem é seu Deus? Soberano, o eterno, o que criou os céus e a terra, o que faz o vento parar, o que faz tudo acontecer, que dá vida, e no mesmo instante que ele exalta, quando ele quer, ele também abate. Faraó,
eu vim aqui para te dizer que o Senhor meu Deus disse para você: liberta meu povo, que nós já passamos 400 anos aqui cativos, nós não merecemos mais isso. Não, libertar povo de ninguém não. Olha, se você não libertar o meu povo, o meu Senhor, o meu Deus, vai mandar uma praga no Egito. E assim foi a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, todas as pragas do Egito chegaram. A presença de Deus estava no meio do povo, porque Deus deu a orientação espiritual a Moisés de que ungisse as casas, os umbrais das suas casas com o sangue do Cordeiro. Porque por ali, quando passasse o anjo da morte, ele saberia que ali era a casa do Senhor. Quando o anjo da morte passa na rua, ele sabe que aqui é a casa do Senhor. Ele sabe que aqui é ungido. Ele sabe que aqui os umbrais dessa porta, dessa congregação, estão ungidos pelo Senhor. O pior, quando a gente falou lá em Abraão, é o filho. Quando chegou a praga dos primogênitos, foi exatamente o que espedaçou, eu não vou nem dizer que quebrantou não, ele espedaçou o coração de Faraó. Porque espedaçou o coração de Faraó e disse assim: vão embora, vão, desapareçam daqui, vão-se embora, esse Deus de vocês é muito forte, eu não posso, tal. Mas o Satanás, ele é astucioso, né? Ele pensa que está fazendo alguma coisa, mas ele está lascado. Aí diz assim, depois se arrependeu e diz assim: não, pega os soldados tudo e vamos atrás deles. Aí o povo, por que é que o povo passou aquele tempo lá de escravidão? Reforçando a musculatura, reforçando o corpo, dando sustância, para poder correr e sair do Egito. E Deus usou Moisés quando tinha o Mar Vermelho na frente, montanha de um lado, montanha do outro, Faraó atrás. A presença de Deus na vida de Moisés era tão grande que até Moisés diz assim: e agora, Senhor, o que é que eu faço? Aí começam os murmuradores: nos trouxeram para cá, para morrer de frente ao mar. Olha a fé do cristão. Uns têm muita fé e outros têm pouca fé. Eu acredito no Senhor dos Exércitos, que Ele nunca perdeu uma batalha. Eu acredito no Senhor dos Exércitos, que nunca perdeu uma batalha. Eu acredito no Senhor dos Exércitos, que quando Josué orou, ele disse assim: Senhor, eu preciso terminar esta batalha, eu estou vencendo esta batalha, eu quero, por favor, Senhor, para o sol e para a lua. E Deus parou o sol e parou a lua para Josué vencer a batalha. Esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus que não perde uma batalha. E o povo ficou: e aí, Moisés, nós estamos aqui para morrer. E Moisés, com toda a sua intimidade que tinha, disse: Senhor, o que é que eu faço? Moisés, o que é que tu tens na tua mão? O cajado. Olha o poder do cajado que o Senhor bota na mão do pastor. Toca nesse cajado na água. O mar se abriu, não de baixo para cima, de cima para baixo.
O véu, quando Jesus morreu, foi sacrificado, ressuscitou, o véu se abriu de cima para baixo. Porque o que está ligado na terra está ligado no céu. E o povo passou em terra enxuta. O faraó só olhando e dizendo: que negócio é esse? Esse povo, o mar se abriu, estão tudo passando, soldados atrás deles. Mal sabia eles que o solo onde os filhos de Deus tocam seus pés não é para os soldados de Faraó tocarem seus pés, porque todo o solo onde colocares a palma das tuas mãos e a planta dos teus pés, tudo prosperará. O povo de Deus é assim. Assim abriu o mar e o povo passou. Do outro lado, Senhor, toca com o cajado. E ali fechou-se o mar e todo o pessoal, todos aqueles soldados egípcios que estavam lá, morreram. Presença pura de Deus na vida do seu povo. Presença pura de Deus na nossa vida, na nossa igreja. Citando fatos bíblicos, vamos lá para Samuel. O profeta Samuel ungiu Saul a rei. Qual foi o Samuel? Qual foi o que eu pedi aí? Samuel. Acho que é 15:28. Não. Vamos deixar. Pronto. Aí. O povo de Deus, o povo de Israel, era o único povo naquela época que não tinha rei. Todos ao redor tinham reis, nas batalhas, nas guerras. E os israelitas, eles não tinham um rei físico, declarado rei. E o povo se incomodava e não entendia. O profeta Samuel é outro, da presença de Deus na vida dele. Quando Ana orou ao Senhor, querendo que Deus lhe desse um filho, ela prometeu a Deus que aquele filho serviria ao Senhor. É tanto que o juiz Eli perguntou a ela: mulher, tu estás embriagada, bebeu alguma coisa? Não, Senhor, eu estou aqui clamando ao Senhor pelo meu filho, fazendo um pedido a Deus. E assim, Penina, sempre na nossa vida nós temos uma Penina, ficava humilhando Ana, porque Penina tinha vários filhos e Ana não tinha nenhum. Olha a presença de Deus na vida de Samuel. Samuel é gerado por Ana, através de uma promessa que ela fez a Deus, um voto, que se ela tivesse um filho,
ele serviria a vida inteira lá no tabernáculo. E ali ela engravidou, subiu a Siloé depois, né? Em Siló, entregou ele ao juiz Eli, que naquela época o juiz era quem julgava as causas na região. Deus já tinha um propósito na vida de Samuel. E ali ele foi criado dentro da casa de juiz Eli. Engraçado que você lendo a Bíblia, Samuel, ele se acorda de madrugada, o Senhor começou a falar com ele quando ele era criança. Ele dizia: Samuel. Aí ele ia lá no quarto do juiz Eli e disse assim: o senhor chamou o juiz Eli? Disse: não, chamei não, Samuel. Voltava ele: Samuel. Ia lá no juiz Eli e perguntava. O juiz Eli da terceira vez diz assim: o que é, Samuel? Disse: não, eu escuto uma voz me chamando: Samuel, todas as noites, Samuel. E eu venho aqui, o senhor está dormindo, diz que não é o senhor. Olha a intimidade de Deus com Samuel. Aí o juiz Eli disse assim: Samuel, isso é Deus falando com você. Na hora que ele disser Samuel, você diz assim: eis-me aqui, Senhor. Quando Deus falar com você, você diz assim: eis-me aqui, Senhor. Seja feita em mim a tua vontade e não a minha, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Assim Samuel foi criado lá. E todos nós sabemos que os filhos de Eli não eram cumpridores da ordem e foram sacrificados. E o profeta, naquela época, era a maior autoridade que tinha Israel. E Deus chamou Samuel e disse assim: antes dele, o povo reclamando que queria um rei. Mas olha, o povo queria um rei, mas já tinha o rei dos reis. Eles estavam querendo o rei carnal. Mas Deus disse: vocês estão querendo um rei. Vocês se esqueceram que eu atravessei vocês no Jordão. Você abriu o Jordão para vocês passarem. Vocês esqueceram que eu abri o Mar Vermelho para vocês passarem. Vocês esqueceram que eu dei comida para vocês no deserto. Vocês esqueceram de tudo que eu fiz de bom para vocês. Enquanto vocês andavam, a roupa crescia, o sapato crescia. Eu mandava comida, mandava as nuvens, mandava tudo para proteger vocês. E vocês se esqueceram de tudo que eu fiz por vocês. Vocês querem um rei? Eu vou dar um rei. E foi escolhido o menos provável dentre os que estavam em Israel para ser rei, que foi Saul. Samuel, com toda a sua presença do Senhor, disse: Saul, você cumpra o que o Senhor está mandando. Não saia da presença do Senhor, não peque, não faça isso, não faça aquilo, não vá se ligar às coisas do mundo, não vá ligar às coisas materiais, não vá ter duas mulheres. A primeira coisa que Saul fez foi arranjar concubina. E aí desagradou o coração de Deus. O que é que aconteceu com Saul? Saiu da presença do Senhor. Ele trocou a presença do Senhor pelos valores materiais do reinado terrestre.
o que ele, sendo rei, proporcionava a ele os benefícios como pessoa, com os benefícios da carne. Até a própria mulher dele, que ele, antes de ser rei, já conhecia, ele deixou de lado para ter concubinas. Isso desagradou ao nosso Deus. A presença de Deus está em quando nós estamos em retidão, em posicionamento concreto com Ele. Para eu subir aqui nesse altar, se eu não tiver, Deus me castiga. Eu tenho que estar em santidade. Santidade não é você ser santo, é você não desagradar as coisas do Senhor. Porque nós somos humanos, nós podemos errar, nós não podemos pecar. Errar é humano, nós não podemos pecar. E assim, Saul ficou lá, e Samuel foi chamado por Deus novamente. Samuel, por que tu ainda insistes em proteger Saul, se ele já me desagradou? Só quem fazia oferta era o profeta e os levitas, que ficavam acolá ao redor. Nas batalhas, Samuel toda a vida era chamado para levantar uma oferta. Israel entrava com 300 homens, o outro tinha 3.000. Israel vencia. Era pelos homens? Não, era por Deus. Porque o profeta estava lá, intercedendo, 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 intercedendo. E ele ganhando as batalhas. O que é que aconteceu? O ego transbordou. A boca fala do que o coração está cheio. A cabeça cresce e a coroa cai. E aí Deus não se agradou. É tanto que a última batalha que ele teve, tinha sido levantado um altar, esperando Samuel chegar. Saul disse: eu vou fazer a oferta a Deus. Não queira nunca tomar o lugar que o Senhor destinou a uma pessoa porque você quer, e sim porque Deus está designando aquele lugar para aquela pessoa. Aqui na igreja eu tenho um levita, eu tenho um obreiro, eu tenho um pastor, tenho a pastora, tem o que toca a bateria, tem o que. Cada um tem aqui a sua função designada por Deus. E naquela época também tinha. O profeta estava ali intercedendo a Deus, Israel vencendo todas as batalhas. O que foi que desagradou? O que foi que tirou Saul da presença de Deus? Ele querer tomar o lugar do profeta. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E Samuel, quando viu de longe, disse: Saul, o que tu fazes? Ele disse: eu estou levantando oferta ao Senhor, mas tu sabes que tu não tens autoridade espiritual para levantar ofertas. E principalmente todo destrambelhado do jeito que ele estava. Foi a última vez que o profeta Samuel se encontrou com Saul. Aí foi a degola dele, descer de ladeira abaixo, como se diz. Não queira desagradar a Deus. Logo em seguida o Senhor chama e diz assim: Samuel, vai lá na casa de Jessé. Vai lá na casa de Jessé
e unge um dos filhos dele a rei. Saul ainda era rei, mas para Deus não era mais rei. Você pode até pensar que você é o bam dos bam. Pode até pensar, mas para Deus ele é quem sabe. Pergunte primeiro o papai: papai, quem é que eu sou? Quem é que eu sou, papai? Quem é não diz que é. Quem é não diz que é. E assim Samuel foi. Chegou na casa de Jessé. A presença de Deus já estava naquela família, escolhida por Deus. E um dos descendentes dele iria, a raiz de Jessé, iria chegar até o Santo dos Santos. Chegando lá, todos nós muitas vezes nos impressionamos pela aparência. E o próprio profeta, vendo todo mundo, antes ele perguntou: Senhor, se o rei souber que eu vou lá para ungir, ele vai mandar me matar. E Saul tinha um coração ruim, para matar mesmo. Quis matar Davi, quis matar Samuel. Só que Samuel já tinha dito para Davi, no dia que ele acendeu aquela oferta, fez aquela oferta, Samuel disse a ele: a partir de hoje, Deus escolheu um que tem um coração melhor do que o seu. Porque o escolhido é segundo o coração de Deus. Não é segundo os corações dos homens, não é segundo a aparência dos homens. Ele chegando lá disse: Senhor, se Saul souber, ele vai mandar me matar. Não, você vai dizer, olha como Deus, a sabedoria divina. Você diz que foi fazer levantar uma oferta lá na família e chamou a família de Jessé. Tá bom, tudo bem, tranquilo. Chegou e chamou Jessé, disse que era o profeta, conhecido na região toda. Quanta honra, profeta, o senhor na minha casa? Sim, eu vim visitar os seus filhos, eu vim olhar a sua família e vim levantar uma oferta aqui na região e queria que vocês fossem comigo, mas eu queria que você chamasse todos os seus filhos à mesa. Por que a mesa? Porque a mesa é local de comunhão. Não é todo mundo que você chama para sentar na sua mesa. Você pode até conversar, pode bater um papo, mas para chegar e sentar na sua mesa tem que ser escolhido, tem que passar na peneira. Porque a mesa é local de comunhão com Deus. E assim ele chamou e passou por o profeta. Olha, imagina nós, que é que a gente às vezes não se engana olhando. O profeta passou pelo primeiro, Eliabe, grandão. Aí ele: é esse? Não. É esse? Não. É esse? Não. Passou pelos 7. Nenhum deles. Aí a intimidade do profeta com Deus, a presença de Deus na vida de Samuel. Aí Deus diz assim: pergunta se não tem mais nenhum, pergunta aí. Aí ele diz assim: não tem mais nenhum aqui não?
Aí ele disse: tem. É um meninozinho, ruivinho, bichinho, está lá no meio dos matos, cuidando das malhadas. Aí ele disse assim: pois mande chamar ele. Aí disse: então vamos sentar aqui. Não, ninguém senta enquanto ele não chegar. Ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar, porque mesa é lugar de comunhão. E foram chamar Davi. Lá vem Davi, ruivinho, pequenininho, magrinho. E aí, quando o profeta bateu os olhos nele, aí o Senhor disse assim: é esse. Olha o coração de Davi. Olha o coração de Davi. Por que ele foi escolhido por Deus? Ele era perseguido pelos irmãos. Na hora que nenhum dos irmãos, quando o profeta chegou, ficaram tudo: sou eu escolhido. Davi, quando chegou, ele disse assim: Samuel, eu sou o profeta Samuel. O que foi que Davi fez? Se ajoelhou perante o profeta. Olha o coração de Davi perante os irmãos. Por que Deus escolheu Davi? Porque ele tinha um coração quebrantado. Ali ele já tomava conta das ovelhas. Ali ele já matava o leão. Ali ele já matava o urso. No secreto. E ninguém sabia e duvidava dele. Naquele momento ali, eu não digo nem naquele momento, porque no Salmo 52, Davi diz assim: eu fui concebido em pecado. Porque ele foi concebido antes da mãe dele se casar com o pai dele. O pai dele era viúvo, e a mãe dele teve um caso com Jessé antes de se casarem. Então ele diz no Salmo 52 assim: Senhor, eu fui concebido em pecado, me perdoa pelas minhas iniquidades. Mesmo aquele que foi concebido em pecado, com o consentimento de Deus, a presença de Deus estava lá na vida dele. Olha aqui a história. Antes dele nascer, porque Deus já queria levantar um dentro da família de Jessé, mas nenhum da família de Jessé tinha o coração quebrantado, nem agradava a Deus. Deus teve que fazer Jessé se relacionar com a mãe de Davi e ele nascer, e ser perseguido pelos irmãos, ser maltratado pelos irmãos, passar pelo que ele passou, mas era escolhido por Deus para futuramente ser o rei de Israel. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus entrou na cidade, todos diziam: Jesus, o Nazareno. E o cego, a intimidade. O cego disse o quê? Jesus Nazareno. Foi? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha a genética que Deus criou até Jesus Cristo. Porque Deus é Deus em todos os tempos. Irmãos,
para não me delongar muito, né? Porque se a gente for falar da presença de Deus em nossa vida, é um congresso, né? É um congresso. Mas aqui, eu acho que deu para nós sentirmos que mesmo 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, antes, 5.000 anos, antes de Jesus, Deus já fazia os seus milagres, fazia os seus prodígios, as suas maravilhas, protegia o povo dele, escolhia aqueles que ele queria para tocar as suas tribos, as 12 tribos de Israel. Voltando a Abraão, quando o Senhor falou para Abraão, disse: não se preocupe, que ele tem a tua genética, ele é a tua descendência, ele não perecerá. Muitas vezes nós temos que nos apartar de certas coisas do mundo e de certas pessoas, inclusive da própria família. Lá atrás, quando o Senhor disse: Abraão, aparta-te da tua parentela. Aparta-te da tua parentela. Quem é casado aqui é família. O cunhado, o irmão, o outro é tudo parentela. O sobrinho é parentela, o cunhado é parentela. Aí o Senhor diz: aparta-te da tua parentela, que eu te prosperarei. Aí ele vai e carrega Ló. Bora, Lózinho. Bora, meu filho, bora comigo. Bichinho, olha, bora, Ló. Bora, Ló. Ô, Ló, estou com tanta pena de te deixar, Ló. E Ló, atrapalhando a vida de Abraão. Aí Deus, é o momento em que Deus chega e diz assim: tá bom de carregar Ló, certo? Pergunte a Ló, onde é que ele quer ir? Deus já disse que eu vou te prosperar? Aí Abraão olhou para um lado, só tinha deserto. Olhou para o outro lado, só tinha campina. Aí disse assim: Ló, para onde é que tu quer ir? Deus está mandando eu seguir para um lado, tu seguir para o outro. Aí Ló, né, vai pelo olho da carne, diz assim: eu vou para as campinas. Aí Abraão diz assim: pois eu vou com o deserto, porque meu Deus é meu Deus, e lá nada me faltará. E assim Deus prosperou Abraão, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Se a gente for falar da presença de Deus, a gente vai até amanhã de manhã dar um congresso, né? E é assim, irmãos, eu vinha com uma coisa aqui programada, a gente escreve, a gente bota, e não é mesmo que nada. Mas então o Senhor disse a Samuel, né, ali, eu botei até, né, falei, contei, botei ali. Assim, quando Deus escolhe, certo? Não precisa você dizer quem você é, porque o Espírito Santo de Deus fala por si só. E Deus revela o oculto e o escondido. Deus revela. E se a gente tiver na unção, se nós tivermos na retidão, na santidade. Santidade, gente, não é a pessoa que não tem pecado não, porque nós somos humanos, nós somos pecadores. É viver no pecado. Às vezes a gente tem algum deslize na nossa vida, alguma coisa: meu Deus, me perdoe que isso aqui eu falei uma palavra que não devia. Até as nossas palavras nós temos que regrar. Nós não podemos usar o mesmo vocabulário do mundo lá de fora. O nosso vocabulário é outro vocabulário completamente. É o vocabulário de cristão, de irmão, da igreja. Nós não podemos nos envaidecer com as coisas do mundo, porque tudo que nós queremos está aqui na igreja. Nós precisamos do trabalho, vamos orar a Deus, Deus abre a porta do trabalho. Nós precisamos de saúde, vamos orar a Deus, Deus nos abençoa com saúde. Vamos orar pela saúde do irmão, vamos orar a Deus pela saúde do irmão. Vamos orar pela saúde dos pastores, vamos orar pela saúde dos pastores, pela vida dos pastores. Uma coisa que eu vou dizer aqui a vocês, que a pastora estava falando semana, no último culto, que é assim:
ela ora muito pela igreja. Quem é pastor está sempre em oração, está sempre em unção, porque falta um pedaço da gente se a gente não tiver em oração, se a gente não tiver ali buscando, quanto mais é igual água no deserto, a gente é bebendo e com sede, bebendo com sede, bebendo com sede. A gente pede também, porque tem as batalhas espirituais. Quando a gente ora, está dizendo que a melhor coisa do mundo foi eu ter encontrado outro profeta igual não, porque nós não somos iguais, outro profeta de Deus para ser companheiro de luta e de batalha. Por quê? Porque para quem é profeta, você revela o que Deus manda, você tem as batalhas porque você ouve coisas que só você ouve e os outros não ouvem. Você passa coisas que às vezes a pessoa não gosta, mas é o que Deus está mandando. Nós não estamos aqui para agradar A, B ou C, mas as batalhas vêm, as retaliações vêm, entendeu? Por quê? Porque eu falei até aqui naquele dia, quando nós agradamos ao reino dos céus, nós desagradamos o reino das trevas. Tudo que você faz para agradar a Deus, você está desagradando o inimigo. Você está aqui na igreja, está agradando a Deus. Pelo inimigo era para você estar tomando uma cerveja no barzinho da esquina. Por quê? Porque do mundo, ele já tem aquelas pessoas de lá. Ele já tem as pessoas do mundo. Ele quer tirar alguém da igreja e espedaçar, quebrar. Ai daquele que se desvia, porque todo mundo aqui conhece um desviado. Todo mundo conhece um desviado. Vamos clamar a Deus para que ninguém se desvie da casa do Senhor, porque a gente só ora quando Deus quer. A gente está orando. Eu e a pastora Fátima estamos orando por uma pessoa lá de Mato Grosso, estava com câncer, mas antes de orar, nós entregamos ao Senhor para saber se o Senhor tem a permissão de nós orarmos por ela, porque às vezes a pessoa está pagando um preço, e aí onde Deus bota a espada, nós não podemos meter a mão, tá certo? Então a presença de Deus é isso em nossas vidas, e eu acho que eu já me delonguei bastante, mas as palmas são para o Senhor Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ô glória, quem recebeu essa palavra. Eliabe, reage, Eliabe. Pelo amor de Deus, reaja. Está esperando ele. Eliabe morreu, meu Deus. Foi arrebatado, reaja. Tem Davi não, mas tem Eliabe aqui. E Eliabe reage, Eliabe, eu digo, Eliabe reaja. É tremendo, é como ele falou. Quem é, não precisa dizer quem é. Porque pela árvore se conhece os frutos. Pelos testemunhos dos profetas se conhece os frutos, né? É como tem um ditado que diz assim: a vara floresce na mão daquele que Deus dá, né? Quando Deus ele dá um cajado, o cajado ele floresce. E quando ele floresce, ele fica nítido. Ele não fica como os outros cajados. Ele fica nítido, né? Tem até uma história que o pessoal inventa que não é bíblico, que quando José foi casar com Maria, aí tem uma cultura aí católica que diz que a vara dele floresceu, né? Para dizer que ele era o escolhido de Maria, né? É uma, como é que eu vou dizer? Uma história criada, igual da Disney, né? Vamos dizer assim. Não é bíblica, né? É um conto de fada. Mas serve como um exemplo, que quando Deus dá um cajado determinado para aquela pessoa, não adianta ninguém querer aquele cajado, porque ele não vai servir para você. Um exemplo, Deus deu o cajado para Moisés, não foi? Ele deu para Arão. Ele usava a boca de Arão porque Moisés era gago e era pesado nas palavras. O que é uma pessoa pesada nas palavras? Fora gagueira, ele é logo direto, logo
Entendeu? Pesadas, palavras pesadas. É um mini Pedro. Só que ele era paciente. Pedro era afoito, né? Era colérico. Né? E ele era fleumático, era calmo, né? Moisés, né? Mas quando ele ia falar, ele, bora, ó. Deus mandou dizer, cambada, vamos logo embora. Tipo assim, né? Arão não, ele ia chegar, ele ia argumentar, ele ia falar bem, né? E isso, gaguejando, bora, turma! Agora! Pensou um negócio desse? Aí Faraó ia dizer assim, como assim? Aí não ia dar certo, né? Então é assim, a vara estava com Moisés, mas Deus usava Arão. O que é que eu quero dizer? Deus usava cada um de uma forma diferente. Arão tinha dom demais. Sacerdote top das galáxias. Mas com quem Deus falava face a face? Moisés. A túnica de Arão não era a túnica de Moisés, nem a túnica de Moisés era a túnica de Arão. Você está entendendo? Diga assim para o seu irmão, peça a Deus para lhe usar no chamado que Ele escolheu para você. Porque a armadura de Saul não ficou legal em Davi. Entendeu aí? Às vezes você quer, eu quero ser profeta, eu quero ser profetisa, eu quero ser usado na unção. Mas aquela armadura não é para você. Não vai dar certo. Vai pesar em cima de você que você não vai conseguir nem andar. O que é que eu quero dizer? Você não está preparado para aquela batalha. Você não está preparado para aquela armadura. Ou ela vai ficar grande demais e pesada, ou ela vai ficar pequena. Quer aquilo que é para você. Porque enquanto você quer o chamado e o dom do seu irmão, você não está vivendo o seu e não está dando lugar. Aí você nem vai ficar com a do irmão e nem vai ficar com a sua que Deus lhe deu. Você vai ficar o quê? Empenhada ali, no vento. E o inimigo mangando da tua cara, dizendo assim, besta, se tu quisesse o teu chamado, talvez tu fosse até brilhar mais, ficar até mais notório do que o chamado do outro que tu quer. Sabe por quê? Porque Deus ele pode dar um chamado para você e você não valorizar. O irmão do lado queria o seu chamado. Aí quando ele se converte, que ele diz, Senhor, eu quero ser usado naquilo que o Senhor me chamou, e ele fizer bem feito, ele vai ficar mais notório do que o outro que está do lado que não valoriza. Vocês estão entendendo? Tem gente aqui que fica, eu quero ser levita, eu quero ser levita, eu quero ser pregador, eu quero ser pregadora. Mas talvez Deus lhe chamou só para obreiro. Vixe, pastora. Talvez Deus lhe chamou só para levita. Vixe, pastora. Aí, às vezes, o profeta quer ser levita e o pastor fica cantando. Eu digo, canta aí, Renato, canta. Eu digo, tá lindo. Você levita é o verdadeiro profeta. Eita glória. Aí ele, Bebete, eu canto bem. Eu canto bem, bem mal. Brincando, Bebete, canta bem. Aí dá certo, aí dá certo. Eu digo, tu nasceu para profeta, vaso. Entendeu? Então é assim, hein? Dá lugar. Bate, meu Deus. É desse jeito, entendeu? Então é assim, peça para o Espírito Santo lhe usar naquilo que ele lhe chamou. Porque todo mundo tem chamado. Todo mundo tem um dom. Porque se o Espírito Santo habita em você, você não nasceu sem dom. É antibíblico. Você é morada do Espírito Santo ou não é? Então você tem dom. Então peça a Deus para lhe usar no dom que Ele quer lhe usar. E faça com excelência que você vai ficar notório. Você vai ficar bem visto. Está entendendo? É melhor você viver o seu dom bem feito, bem visto. Trabalhar na obra, fazer com amor, cumprir o seu chamado, do que outro que está do lado não está nem aí para o chamado. Entendeu? Então queira aquilo que Deus tem para você, porque se Ele fez para você, é porque se encaixa em você, vai sair perfeito em você, o nome dEle vai ser glorificado naquele chamado, naquele dom, naquela missão. Vai ser lindo, notório, perfeito. Sabe por quê? Porque é bíblico, não se pode pegar uma vela e colocar debaixo de uma mesa e a vela não iluminar. Pode-se querer esconder a vela, não adianta. Uma hora, todo mundo vai notar que debaixo daquela mesa tem uma vela.
Não é não? Dá para anotar, não tem como não. Olha aí a vela. Coisa linda, oh meu Deus, recebeu a vitória. Chamar de profeta desde o ventre da mãe. Tem como esconder? Pacotinho de amor? Não tem. Olha, ela fala com todo mundo. É a minha prefeita. É desse jeito, até desde criança. Chama atenção. Isso é bom? É bom. Tem um lado ruim porque o inimigo fica doido, né? Ele briga até pelo laço de fita nosso, não é não? É, qualquer coisa que você bota em você. Menina, eu levei uma queda uma vez, eu contando para a Irle. Tem cuidado com a bebê, de que profeta sofre, viu? As meninas queriam meu laço de fita, não foi, Renata? Eu disse que não dava, menina, disse da capela, viu? Uma me derrubou, a Arlete, pega ela, Jesus. Não liberei o perdão, tô brincando, Jesus. Eu tinha uns 5 anos, menina, eu taquei a minha boca num banco de madeira da igreja, que essas capelas de igreja católica, os bancos de madeira, menino que cortou tudo, foi sangue para todo lado. E haja hospital para ajeitar esses dentes, foi uma luta, por causa de um laço de cabelo, e era feio, viu? Era o mais feio que eu tinha, eu digo, Arlete, bicho usada. Mas sabe o que é? Porque o inimigo, ele usa, até as crianças usa, para poder perseguir, né, as outras, entendeu? Então, sempre quando seu filho for para o colégio, unja ele do alto da cabeça para dos pés. Eu boto até no grupo, né? A mãe, né? Quando eu antes de ir para o colégio, eu só vi a mão dela na minha cabeça. Eu não entendia nada que ela estava falando. Só no final, amém, eu amém. Ore nos seus filhos, unja, para o inimigo não afrontar, não querer tirar do caminho do Senhor, porque é importante. Brasil é terra de avivamento, né? E eu creio que Deus vai usar muitas crianças, sabe por quê? Porque ninguém dá nada por elas. Vão acreditar num profeta criança? Teve aquele caso do pobre do Miguel, o inimigo usou, ele não teve sabedoria, porque é menino, 14 anos, a pessoa tem a mente formada ainda, né? Para quando vier o avivamento, quando Deus começar a usar as crianças, o pessoal fazer meme, brincar. É assim que Satanás trabalha. Porque vai ter criança séria que o Espírito Santo vai usar, que o Espírito Santo vai derramar dom. Mas devido ao que aconteceu dias atrás, já vão começar a brincar. Aí vão ferir quem? O Espírito Santo. Entendeu? Então, ore pelas crianças, né? E é isso, gente, né? Vamos dizimar e ofertar o Senhor com alegria. Amém? Glória a Deus. Glória. Deus usa criança. Ó. Deus salvou Moisés, deu para uma princesa criar. Ele teve autoridade, saiu fugido do Egito depois de 40 anos, fugitivo. O Espírito Santo foi e revelou qual era o chamado dele. Então não tem idade não. Moisés tinha 80 anos quando ele começou a dar lugar para o Espírito Santo. Tem gente aqui com 80 anos que pode achar assim, eu não chego ao final desse ano, eu não passo de um ano. Tu ainda nem começou a dar lugar para o Espírito Santo, que o avivamento está chegando. Eita glória! Dá lugar, vaza. Paz do Senhor, igreja. Vamos ir e ofertar ao Senhor, amém? Venho a ti, ó Deus, trazer as primícias que eu preparei para te entregar em teu altar. De tudo que me destes, a primeira parte eu quero devolver para ti, meu Senhor, com muita alegria. Eu reconheço que tudo vem de ti e sei que tuas promessas em minha vida vão se cumprir. Tuas primícias, ó meu Deus, eu venho trazer os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida
primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está em primeiro lugar. Não tocarei, Senhor, naquilo que é teu. Serei fiel a ti, pois este é meu prazer. E tudo que em minhas mãos ficar, o Senhor vai abençoar. Tuas primícias, ó meu Deus, eu venho trazer. Os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está. As primícias, ó meu Deus, eu venho trazer. Os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Obrigada, Paula, pela oportunidade.